O tema de hoje, a reunificação das duas casas de Israel. Como nós sabemos, quando esse conceito foi inserido nas Escrituras, e explicitamente nós podemos encontrar desde o livro de Gênesis, na história de José, na história de seus filhos, mas empiricamente podemos encontrar bem antes, até com Noé, as duas casas eram unidas, judeus e gentios, as duas testemunhas do Eterno. Mas nós sabemos que por causa da idolatria, o reino de Israel foi dividido. O texto de 1 Reis, capítulo 11, mostra o início dessa divisão, a partir do verso 29 até o verso 33. Sucedeu neste tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova, e estavam sós os dois no campo. Aías pegou na capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos, para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi seu pai. Então nós encontramos Jeroboão recebendo 10 tribos, e o filho de Salomão, Roboão, recebeu 2 tribos. E a gente vê no verso 33 que Salomão se idolatrou ao se encurvar a Astarote. A prova de que Jeroboão era efraimita está no mesmo capítulo 11 de 1 Reis, no verso 26. Jeroboão, filho de Nebate, efraimita, de Zereda, servo de Salomão, e cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, levantou a mão contra o rei. Olha só o que está 3 capítulos à frente, no livro de 1 Reis, capítulo 14, no verso 15. Também o Senhor ferirá Israel, para que se agite como a cana se agita nas águas. Arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates. Prestem atenção nesse estudo quando vocês ouvirem Eufrates, Egito. Então, repetindo: arrancará Israel desta boa terra que dera a seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Quem já viu o estudo do rio Eufrates, aonde ele espiritualmente marca a divisão entre a terra de Israel e a Babilônia, a gente pode entender muitas coisas nas Escrituras. Então, essa divisão de águas, essas fronteiras espirituais, entre você estar dentro do povo de Deus ou dentro de um povo pagão. Então, por causa da desobediência, o povo de Israel seria espalhado para além do Eufrates, numa terra idólatra. Oséias capítulo 6, a partir do verso 3 até o 6. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati, por meio dos profetas, pela palavra de minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Quem que disse misericórdia quer e não sacrifício? Yeshua. Então no verso 3 também, nós temos: como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia. Chuva serôdia é aquela que vem no final da plantação, para que a plantação possa dar os seus frutos.
Zacarias capítulo 10, a partir do verso 4 até o verso 10. De Judá sairá a pedra angular. Quem que é essa pedra angular que sai de Judá? Yeshua. Dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra. Dele sairão todos os chefes juntos, e serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José. Então, Judá e Efraim, ou Judá e José, é a mesma coisa, que a gente vê a bênção de multidão de nações caindo sobre José e sobre Efraim. E falo-os-ei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará, como pelo vinho. Seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Olha que interessante esse verso 8. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria. Traz-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles. Então, relembrando, observem bem quando eu falar Egito e Assíria, e o rio Eufrates. Então, esse texto de Zacarias 10, no verso 4, quando fala que de Judá sairá a pedra angular, o arco de guerra, esse arco de guerra a gente vê também em Zacarias 9. Porque para mim curvei Judá, e como um arco o enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. Essa palavra redemoinhos é a mesma que ocorreu lá com Elias. E também lembra uma tempestade do livro de Ezequiel. Isaías capítulo 7, do verso 17 ao 19. Mas o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, por intermédio do rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que andam na terra da Assíria. Então observe mais uma vez, Egito e Assíria, Judá e Efraim. Então esse rei da Assíria não é para ver literal, mas espiritualmente. Agora a promessa de reconciliação das duas casas que Deus fez está em Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Percebam, duas casas separadas. Então fará uma aliança com as duas casas. Verso 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Observe aí no verso 33, de que depois daqueles dias de firmar a nova aliança, já está falando só casa de Israel, não se fala mais casa de Judá. Porque casa de Israel era usada antigamente antes da divisão. E eram as 12 tribos unidas. Então aqui confirma que depois daqueles dias da nova aliança de Yeshua, haveria uma casa só, haveria um povo só, judeus e gentios, as duas testemunhas.
Isaías 9, do 19 ao 21. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o pasto é pasto de fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome. Devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isso, não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Então observe que irmão ataca irmão. É o que a gente tem visto hoje. Agora nós passamos para a parte mais interessante deste estudo, que é onde vai começar a reunificar as duas casas. E no final desse estudo, eu vou apresentar em que tempo isso vai se concretizar de forma plena. É claro que em pequenos grupos essa união já começou. A gente vê as duas casas unidas, judeus e gentios, crentes em Yeshua, crentes em Jesus. Então, esse texto de Ezequiel, eu só vou ler alguns versos e eu pediria aos irmãos que depois lessem o capítulo inteiro, para que não ficasse muito longo este estudo. Então nós sabemos que Ezequiel 37 fala de um vale de ossos secos, muito secos, e que o Senhor pergunta se era possível aqueles ossos reviverem. E Ezequiel disse que só tu sabes, né, ó Senhor. Então o Senhor pede para Ezequiel profetizar para aqueles ossos terem vida, e foi isso que Ezequiel fez. Então no verso 9 diz assim: Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Então observe aí os quatro ventos, que depois eu vou ler um verso citando esses quatro ventos. Agora o verso 11, quem são esses ossos? Então o verso 11 diz, verso 11, Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Então todos esses ossos é toda a casa de Israel. É a casa de Israel unida. Olha como Deus já trata. Agora o verso 19. Tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel suas companheiras. Eu ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Lembra que eu falei que José e Efraim é a mesma coisa? Então aqui a gente vê que no verso 19, em que José pega o pedaço que estava na mão de Efraim. Como eu disse, os dois receberam a bênção de ser multidão de nações. Agora o verso 22. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Então essa é a promessa de Deus. Ele vai reunificar e jamais se dividirá novamente. E a gente vai ver por quê. Verso 26. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Então observe aqui essa aliança de paz. Essa aliança que é feita com Deus e com Yeshua. E sobre José, que vai pegar a vara na mão de Efraim, se nós repararmos em Apocalipse capítulo 7, tem duas alterações nas 12 tribos. Saiu Dan por causa da rebeldia, porque ela foi serpente no caminho, a gente sabe o que significa a palavra serpente, e entrou Levi em seu lugar. E saiu Efraim e entrou José, exatamente por causa dessa citação de Ezequiel 37, do verso 19.
Agora vamos para Efésios 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz. Está vendo a aliança de paz? Quem é esse ele? É Yeshua, o qual de ambos fez um, de dois povos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. E o verso 19 de Efésios 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então agora nós estamos chegando na parte final do estudo. Vamos ver em que tempo isso vai acontecer. Mateus 24, verso 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Está vindo a vinda de Yeshua, a vinda de Jesus. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. Observem aqui no verso 31, os quatro ventos, no dia da volta de Jesus, de Yeshua, é o texto que está lá em Ezequiel, no capítulo 37, verso 9. Aonde os quatro ventos assopram sobre os mortos, para que eles voltem à vida. Então isso aí marca a ressurreição. Outro texto, Apocalipse 9, verso 13 e 14. O sexto anjo tocou a trombeta. Reparem, sexto anjo, hein? Então olha o ponto. E eu ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro. Ângulos não é a melhor tradução, seria chifre. Então o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro chifres do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. A gente pode ver melhor sobre esses quatro chifres lá no livro de Ezequiel. E o verso 14 diz, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos, que são os quatro ventos, porque anjo é a mesma coisa que espírito, porque anjo é espírito ministrador, então espírito é sopro e vento, então quatro anjos ou quatro vento é a mesma coisa. Então solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Olha aí, eu pedi para vocês prestarem atenção, o rio Eufrates. Então, Eufrates marca a divisa. Esses quatro anjos que se encontram presos na divisa vão ser soltos. E a gente vai ver para que é. Então foi na sexta trombeta que deu início. Agora Apocalipse 16, do verso 12 ao 15. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, ou seja, o sexto anjo derramou a taça sobre o rio Eufrates. Olha aí. Cujas águas secaram, observe aí, secaram, para que se preparasse o caminho dos reis, que vem do lado do nascimento do sol, ou seja, do oriente. E o 15 diz, eis que venho como vem o ladrão. Observou o detalhe? Eis que venho como vem o ladrão? Olha aí o momento que vem o ladrão. Depois da sexta taça, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Então, esse verso aqui dá uma dica de quando será a vinda de Yeshua, após o derramamento da sexta taça, e consequentemente da sétima, que aí se completa a ira de Deus. E finalmente, ele vem buscar o seu povo. Ele vem habitar com o seu povo. Agora, Isaías 11, eu pediria que vocês lessem o capítulo todo também. Mas eu vou ler só alguns versos, do verso 10 até o 16. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. Estandarte é bandeira, né? Então quem é esse que é da raiz de Jessé? É o filho de Davi, Yeshua. A glória lhe será morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo,
que foi deixado da Assíria e do Egito. Viu? Detalhe, Assíria e Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate, das terras do mar. Levantará um estandarte, uma bandeira, para as nações, ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá recolherá desde os 4 confins da terra. Os 4 anjos vão para os 4 cantos da terra. Olha aí. Então ele recorrerá aos dispersos de Judá, dos 4 cantos. Verso 13. Afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Viu que vai acabar a briga entre Judá e Efraim? Aqui nesse verso 13. Aqui que vai ter a união das duas varas. Antes voará para sobre os ombros dos filisteus, ao ocidente, juntos despojarão os filhos do oriente, contra Edom e Moabe, lançarão as mãos, e os filhos de Amão lhes serão sujeitos. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento, lembra do redemoinho, da tempestade, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, divido-lo-á em 7 canais, de sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Está vendo aqui o Eufrates seco? Um paralelo com o Apocalipse? Haverá caminho plano para o restante do povo, que foi deixado da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Então esses reis que vêm do Oriente são os filhos de Deus. Agora Isaías 27, verso 12 e 13. Naquele dia, no dia do Senhor, em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Olha aí a colheita do povo de Deus, do Egito até o Eufrates. Eu peço para os irmãos não observarem isso literal, porque senão apenas as pessoas que estiverem literalmente entre o Egito e a Síria é que serão colhidos. E a gente vê que isso não é verdade. Quando Yeshua vier, ele vai pegar todo o povo de Deus. Então, a terra de Israel e a terra da Babilônia, entre aspas, a Síria, deve ser entendida espiritualmente. E o rio Eufrates como divisa. Ok? Para mais detalhes, vejam o estudo do rio Eufrates, entendido espiritualmente. Então, naquele dia se debulhará, né, os filhos de Deus como trigo, é a colheita. E vai se tocar uma grande trombeta, é a trombeta do arrebatamento. E os que andavam perdidos na terra da Assíria, os que foram desterrados na terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Também esse Monte Santo não é literal. Muita gente pensa que vai voltar tudo para o Monte Sião. Repito, essa promessa é para todo o povo de Deus. Então todo o povo de Deus vai comportar ali no monte de Jerusalém, não comporta nem literalmente para os judeus hoje, que estão lá, quanto mais para todo o povo de Deus. E a última citação é exatamente me embasando nessa explicação que eu dei agora, do monte, ser espiritual e não literal. Salmo 24, verso 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? A resposta: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então a gente vê nesse estudo a promessa e o cumprimento no tempo determinado, no moede apropriado. Quem sabe o que é moede é festa determinada, data agendada. As festas de Levítico 23, os 3 moedes e meio que estão faltando. Metade de Pentecostes, trombeta, expiação e finalmente tabernáculo, onde a gente vai saber que todas essas profecias vão se cumprir, porque Deus, o Pai e o Filho, habitarão em nosso coração, e nós habitaremos no seu santuário. Um abraço a todos e shalom, shalom.